Olá, eu tô rindo porque eu não sei se vocês vão perceber, eu tenho um assistente de palco hoje junto comigo aqui, andando aqui, ó. Então, possivelmente vocês vão perceber eu andando meio assim, mas é porque apareceu um assistente de palco aqui, dentro aqui do estúdio, e eu não vou tirar não, vou deixar ela aqui. Se der, vocês vão curtindo aí a presença. Só não pode ficar olhando assim, aparece, para ver como que ela tá. Porque ela é de Veneto. Pode ser que ela venha, deita, tudo bem, então tá aí para vocês. Mas ela vai ficar andando porque é uma neném. Aí, ó, sabe o que eu falei? Ó. É uma neném, ela vai ficar andando. Bom, primeiramente, que eu sempre falo dos agradecimentos, nós recebemos uma mensagem, se porventura eu falar o seu nome errado, por favor, me perdoe. Stefan Engelmann. Espero ter falado corretamente. Se não for isso, me perdoe. O Stefan Engelmann nos mandou a seguinte mensagem. Olha, realmente fiquei muito contente com a mensagem. Boa tarde, coronel. Meu nome é Stefan Engelmann, sou morador do Jardim Guaçuano. Faz pouco tempo que assisto a MDTV e me simpatizei muito com o seu jornal. Obrigado. As notícias são muito diretas e com foco no nosso município. Parabenizo você pela dedicação e compromisso com a verdade e respaldo com Mogi Guaçu. Deus abençoe sempre e que prospere muito em seu trabalho. Stefan, muito obrigado mesmo pelas palavras, pela sinceridade, obrigado pelo carinho e agradeço enormemente por estar fazendo parte da família MDTV. Obrigado mesmo, de coração. Quando nós falamos, coronel, às vezes você recebe alguns vídeos, por que você não divulga aqui? Por algumas razões que eu vou deixar, porque nós recebemos alguns vídeos e nós não vamos colocar esses vídeos aqui, nós vamos dizer por quê. Porque tem pessoas que vão nas redes sociais e fazem vídeos. Procuram normalmente atacar, agredir alguma pessoa ou simplesmente falar em termos de aparecer apenas, não com o intuito de levar notícias. E às vezes vocês podem perceber que nós retornamos. Faça um vídeo você, porque aquela pessoa que fez o vídeo, ela tem pouca credibilidade no que ela fala. Fala uma coisa hoje, amanhã ela muda, torna a falar, não fala, desfala. Então a emissora toma uma certa cautela em razão desses vídeos que nós recebemos hoje, propriamente dito. Mas é aquilo que eu falo, os vídeos que vocês nos mandam, a gente sempre dá uma mensagem retornando e passamos aqui para vocês. Então, só para que vocês saibam, e para você que nos enviou o vídeo, é um retorno, por que esses vídeos que você nos enviou hoje, não iremos colocar aqui no jornal. Tá bom? Então, só para que vocês entendam o que nós estamos falando. Lembra que nós falamos da ponte, isso mesmo, lá da ponte de Mojimirim, que nós falamos que foi interditado e pá. Pois bem, não tem projeto, não tem verba, não tem nada. Só que agora a justiça determinou o imediato início das obras. Olha só a matéria. A Justiça de Mojimirim determinou liminar nesta terça-feira, dia 3, que o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, inicie imediatamente as obras definitivas na ponte sobre o rio Mojimirim, na rodovia Deputado Nadib Chaib, SP-167, interditada desde dezembro de 2025, por problemas estruturais.
A decisão proferida pela juíza substituta doutora Juliana de Berardo atende à ação movida pela Prefeitura, que pediu medidas emergenciais e solução definitiva para a estrutura, considerada essencial para a ligação entre Mojimirim e Mogi Guaçu. A ação judicial foi protocolada pela Prefeitura no final do ano passado para obrigar o DR a realizar obras emergenciais e definitivas na estrutura, após mais de um ano de promessas sem execução e sucessivas interdições da ponte, localizada no trecho conhecido como Morro Vermelho. Um dia antes do ingresso na Justiça, o próprio DR havia determinado nova interdição preventiva após vistoria a apontar erosão do solo, descalçamento da fundação e risco à segurança dos usuários, agravados pelas fortes chuvas. Com a decisão judicial, o órgão deverá acelerar as providências e apresentar um cronograma executável sob fiscalização. Vocês viram? O juiz determinou o imediato início das obras. Mas eu faço só a seguinte pergunta. Tem projeto? Não. Como é que vai iniciar uma obra que nem projeto tem? Para ter o projeto tem que ter verba. Você não pode fazer um empenho sem a devida dotação orçamentária. Ai, coronel, mas tem 5% do orçamento para obras emergenciais. Pergunta, essa obra é emergencial? Não é. Emergencial é catástrofe, uma ponte que desabou. Essa não é uma emergência. Por isso que eu falo, a justiça determinou sim, mas vai ter que olhar alguns parâmetros que terão que ser seguidos. Um deles, projeto. Primeiro. Segundo, dotação orçamentária. E terceiro, tem que ter uma licitação, porque essa obra da construção da ponte é um valor muito, muito alto. Não é assim, faça. Pegue a empresa A ou B e faça. Não é assim. Então, nós temos a determinação judicial. Não é que ela não vai ser cumprida? Sim, ela vai ser cumprida, mas ela tem que seguir um cronograma legal referente a isso. Só para vocês saberem, tá bom? Bom, um casal andando de moto, de madrugada, detalhe, sem CNH, bateram em uma árvore. Veja a matéria. Um grave acidente de trânsito deixou um casal ferido no Jardim Novo, em Mogi Guaçu. Segundo informações da GCM, o condutor perdeu o controle de uma motocicleta Honda CG 150 e colidiu contra uma árvore. No local, os guardas encontraram um homem de 23 anos caído na via. O SAMU foi acionado e o conduziu para a Santa Casa, onde ele permanece sob cuidados médicos. A mulher que o acompanhava foi levada para atendimento no pronto-socorro municipal. Durante a ocorrência, a Guarda Civil Municipal fez a verificação dos documentos. Foi constatado que o condutor de 23 anos não possui CNH. O motorista não tinha habilitação e, além disso, a documentação da motocicleta estava com licenciamento atrasado. Antes de eu falar da matéria, estou tentando fazer alguém ficar deitado aqui, porque fica andando de um lado para o outro, fica tirando a atenção de vocês. Parece que eu consegui, não sei. O casal andando de madrugada, detalhe, sem CNH, bateram em uma árvore. Há indícios de terem ingerido bebida alcoólica. Imagina só, 2 horas da madrugada, bater em uma árvore, sem mais ninguém perto, ninguém fechou, não tinha mais ninguém lá, e bater é uma situação, por isso que eu sempre digo, toda cautela é imprescindível. Estavam de capacete? Estavam. Estavam com CNH? Não. Calçado era apropriado? Um sim, outro não. Por isso que a gente tem que, às vezes, analisar os fatos. E detalhe, o casal permaneceu internado, os dois. Se é o casal, consequentemente os dois, né? Que metáfora, né? Redundância. Mas vamos lá, vou continuar. O casal, vírgula, os dois
permanecem internados em estado grave devido a esse acidente. Então, vamos tomar cuidado, muito cuidado. Agora, eu não sei se eu falo agora ou se eu falo depois. Tem certas coisas que nos deixam... Eu vou falar uma, depois a outra eu deixo para depois. Prefeitura endurece regras para limpeza de terreno e calçadas. Prefeitura endurece regras para terrenos e calçadas. Veja a matéria. A Prefeitura enviou à Câmara o projeto de lei complementar que visa modernizar o Código de Posturas e endurecer as regras para a limpeza de terrenos e conservação de calçadas. O projeto do Executivo foca na atualização de normas sobre a limpeza de terrenos e adequação de passeios públicos, alegando que os valores atuais das multas estão defasadas e são insuficientes para garantir a ordem urbana. Pelo novo texto, o proprietário que não limpar seu terreno após notificação será multado em meia ao fim, unidade fiscal do município, cerca de R$ 2,50 por metro quadrado. E a Prefeitura realizar o serviço, o dono do imóvel deverá ressarcir os custos com um acréscimo de 40% a título de preço público. Em casos de reincidência, dentro de 12 meses, a multa será aplicada automaticamente em dobro, sem necessidade de novo aviso prévio. As novas regras exigem uma faixa livre mínima de 1,20 m para circulação, seguindo normas da ABNT. A falta de calçada ou a presença de buracos e desníveis poderá gerar multas. Por essa regra, quem deixar de limpar o seu terreno, é passível de notificação e autuação. Só que aí vem uma pergunta que eu falo que não está nesse projeto de lei. Não está nesse projeto de lei. Normalmente essa limpeza da prefeitura é quando o terreno não tem muro. Quando o terreno não tem muro. Aí eu faço a seguinte pergunta, seguinte questionamento. Se o proprietário vier aqui e colocar uma fileira de tijolo aqui, na lateral, é considerado muro? A prefeitura vai poder entrar com o trator? A prefeitura vai poder notificar atrás do muro? Porque esse mesmo projeto foi feito em Piracicaba. E o primeiro problema que surgiu foi isso. Os moradores fizeram o muro, toda a extensão do muro, com tijolo, um bloco. Ou seja, saiu com essa altura aqui, ó, 20, 25 centímetros. A prefeitura não pode adentrar ao terreno porque tem muro. A prefeitura não pode autuar porque tem muro. Essa é a primeira pergunta que o projeto não responde. Tá bom? Agora vem o segundo item que eu entendo ser bem crucial. Conservação de calçada. Vocês estão vendo que aqui não tem calçada, tá bom? Vamos imaginar o seguinte. Eu coloco grama na frente. É considerado calçada? Sim ou não? O projeto não prevê isso. Se eu colocar, o cadeirante consegue passar? Não. Consequentemente, vocês viram como está acontecendo? Agora vou ao terceiro item que eu entendo ser mais... E eu até agora convido vocês, concito vocês a nos ajudarem. Seguinte pergunta. E os prédios da prefeitura? E os terrenos da prefeitura que não têm calçada? E os prédios da prefeitura que a calçada está mal conservada? E os prédios da prefeitura que a calçada está intransitável? Como fica? Vocês querem dar um exemplo? Vou falar só um exemplo, assim, simples para vocês. Vão lá no Caique.
Vai lá no Caique, lá no Santa Terezinha. Isso mesmo, vai lá no Caique, no Santa Terezinha. Se você estiver aí próximo do Santa Terezinha, pode tirar uma foto e mandar para nós. Tire uma foto da calçada que tem na parte de trás do Caique. Só que tire uma foto ou faça um vídeo de uma pessoa em pé naquela calçada. Uma pessoa em pé naquela calçada e faz um vídeo ou tira uma foto. Aquela calçada é assim, ó. Parece aquela escada para adentrar no banheiro ali, embaixo do centro de monitoramento da Guarda Municipal. Você não consegue ficar em pé, é íngreme. Aliás, eu nunca vi uma calçada íngreme, aquela é íngreme, você não consegue ficar em pé. Imagina um cadeirante passar lá. Então, a prefeitura vai endurecer com os outros. E ela vai cumprir? Que a hora que esse projeto for aprovado e sancionado, a gente sabe que esse projeto é aprovado e sancionado para multar as pessoas, para entrar verba na prefeitura. Mas vocês podem ter certeza que a hora que esse projeto passar, eu vou mostrar os locais e falar, e aí, prefeitura, quanto tempo vai ser para vocês serem multados? A resposta eu já sei que a prefeitura vai dar. É tal setor que é responsável, não é da fiscalização. A fiscalização não fiscaliza porque é a prefeitura. E não faz multa porque é a prefeitura. Você sabe, vários imóveis da prefeitura, as calçadas estão intransitáveis. Tem lugar que não tem calçada. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7, e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 99750 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados que o seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Eu vou dar uma notícia para vocês agora, mas por favor, não deem risada, tá? Não deem risada, tá? Eu só falo para vocês, mas por favor, não deem risada. Só para lembrar todo mundo, o ano que vem, dia 1º é virada do ano, não sei se vocês sabiam, tá? Logo entre fevereiro e março vai ter carnaval.
Em junho vai ter festa junina, em julho festa julina, tem São João, tem férias em julho. No mês de janeiro, principalmente no começo de janeiro, fevereiro, chove bastante, tem possibilidade de vento forte. Ou seja, tem coisas que acontecem todo ano, e quando acontece o fato que prejudica a população, sabe o que acontece? Ah, mas nós não estávamos programados para uma enchente acontecer agora. Como não? É mês de chuva. As estradas rurais de Mogi Guaçu são terra. Tem que passar o ônibus escolar para ir buscar as crianças. As ruas, as estradas rurais estão péssimas para se andar, péssimas. Quando a gente fala da periferia em Campinas, aqui em Mogi Guaçu, Campinas, porque já me veio que eu sempre trabalhei em Campinas, em Mogi Guaçu, todo mundo sabe. É o que eu falo. A entrada do cercadinho está uma porquice, tanto em termos de conservação, quanto em termos de esgoto a céu aberto. Todo mundo sabe, só que ninguém quer fazer nada. E essa matéria que nós vamos falar agora para vocês. Cerca de 17 mil alunos retornam às salas de aula. A prefeitura noticia isso como se fosse algo super, hiper notícia nova. Mas todo ano inicia-se e a gente sabe que tem aproximadamente 17 mil alunos nas escolas. Assistam a matéria que daqui a pouco eu vou tocar em outro ponto para vocês. Vejam só. A rede municipal retomou as aulas nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, marcando o início do ano letivo para mais de 17 mil estudantes do ensino infantil e do ensino fundamental. O retorno contempla a maior parte das unidades escolares e envolve uma ampla estrutura educacional que inclui 11 escolas de período integral, além dos centros de educação infantil, a 6. Mês de fevereiro inicia-se as aulas. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Tem que ter professor, tem que ter merenda, tem que ter uniforme e tem que ter livro didático. Todo ano é assim. Só que a prefeitura está noticiando como se fosse algo sobrenatural. Só que nós noticiamos para vocês que tem escolas que não começaram. Sabe por quê? Porque não tinha professor. Não tinha professor para pôr na sala de aula. Adianta você pôr o aluno e não ter professor? Como que uma escola funciona sem professor? E no início das aulas, teve uma reportagem, por isso que eu falo que nós temos que tomar cuidado de olhar os dois lados da história, tá bom? Nós fomos nas redes sociais e deparamos com essa matéria que foi postado nas redes sociais. Tem como só ampliar aqui o cabeçalho para nós? Não é matéria nossa, é matéria que foi postada. Alimentação da escola. O pré do Jardim Novo teve apenas banana de almoço. O prédio teve mesmo banana de almoço. Isso mesmo, ô Alice, arroz e farofa? Beleza? E depois a matéria discorre sobre isso. Essa foi a matéria. Aí nós fomos verificar realmente a resposta da Secretaria da Educação. E a Secretaria da Educação muito rapidamente fez até vamos dizer assim, uma nota de esclarecimento, e nessa nota de esclarecimento ela menciona que tinha carne, arroz, feijão, cenoura ou verduras cozidas, que é o que tinha lá. Inclusive o documento está assinado pelos funcionários da escola. E ela menciona que deve ter acontecido, sim, algum equívoco dessa mãe
deve ter acontecido algum equívoco dessa mãe de verificar, porque às vezes só pergunta para o filho, o que você comeu? Banana. O que deve ter acontecido? Chega, não estou falando o que aconteceu, chega para a criança, o que você comeu? Comi só banana. Porque talvez ele só comeu banana porque ele só queria comer banana. Mas a escola está deixando bem claro que toda alimentação tinha à disposição de todas as crianças. Só para vocês saberem. Então, falamos do início das aulas, falamos que teve escola que não começou a funcionar porque não tinha professor, e também pegamos essa matéria da alimentação, porque eu achei importante para noticiar que já que falam que a criança não tinha, só comeu banana, para mostrar que temos aqui a explicação da escola, que tinha outros alimentos à disposição das crianças. Não chegou para mim, eu sei que estão me falando, não chegou. Esqueci, só para lembrar mais uma coisa, que até me lembraram aqui agora, por isso que eu falo, esse foninho é bom pra caramba. Até vou verificar por que ele está baixo, porque ele não costuma ser baixo. Detalhe, todo ano começa, não começa? Agora eu pergunto para vocês, inclusive eu vou falar, não sei se ainda essa semana ou a semana que vem, eu vou falar uma notícia que um vereador está colocando nas redes sociais, e eu vou postar bem, que não é bem assim que deveria ser, mas eu vou colocar, porque é aquela história, querer aparecer uma coisa, mas realmente mostrar o fato é diferente. Não iniciou os anos? Cadê o uniforme dessas crianças? Cadê o uniforme para essas crianças? Todo ano começa. Tem uniforme? Não tem. As crianças têm que ter uniforme com o emblema da prefeitura? Tem. Por que a prefeitura não compra? Porque não fizeram planejamento para comprar. Lembra quando eu falei? Fizeram no final do ano retrasado por causa da eleição. Só por isso. É igual quando nós falamos. Asfaltaram algumas ruas para falar que estava asfaltando a cidade inteira. E avisamos todo mundo que isso era só uma maquiagem que fizeram na cidade. Está aí a prova que hoje a cidade inteira está esburacada. Bom, agora eu vou falar duas coisas que eu gostaria que fosse mentira. Sério mesmo. Gostaria que fosse mentira. Mas, vamos lá. Primeiro, os vereadores fazem uma votação unânime, todos votaram, até quem se diz oposição, que na verdade a gente sabe que nada mais é do que um canarinho, do que uma raposa que está vestindo pele de canarinho. Só isso, mas tudo bem, vamos lá. Votou a favor. O vereador agora não precisa mais na Câmara. Ele pode ficar na casa dele sentado lá bem bom no sofá, faz uma sessão virtual, ele vota da casa dele. Mas são só sessões excepcionais. Não é sessão excepcional. Eles fizeram isso para abrir uma porta. Aí viu que ninguém reclamou, daqui a pouco vai mais um, vai mais outro e vai mais outro, e a sessão da Câmara é toda virtual. Olha só a matéria, assista. A Câmara Municipal de Mogi Guaçu aprovou durante a primeira sessão ordinária do ano o projeto de resolução de autoria do vereador Amaraí Pezão, do União Brasil, que autoriza em caráter excepcional a participação remota dos parlamentares nas sessões ordinárias, extraordinárias e nas reuniões das comissões internas. A proposta foi incluída na pauta em regime de urgência, iniciando imediatamente os trâmites legislativos, recebendo parecer favorável das comissões internas e sendo aprovada por unanimidade e sem discussão em plenário. De acordo com o texto aprovado, o sistema de deliberação remota permitirá a realização de sessões em formato híbrido, combinando presença física e participação virtual por meio de recursos digitais, garantindo videoconferência, votação nominal aberta, concessão de palavra, controle de tempo pelo presidente e transmissão simultânea pelos canais institucionais. O vereador está com problema de saúde, não pode ir na Câmara. Pega um atestado, justifica, não vai. Agora abrir sessão híbrida para o vereador ficar presente e ficar virtual,
no começo, pode ser que funcione para alguns casos graves, mas daqui a pouco você vai virar que isso aí vai virar comédia. Detalhe, só vai uma vez por semana, detalhe, só vai uma vez por semana, quando que é a única obrigação que tem, porque se abusar bem, nem pisa na Câmara nos outros dias, pega os projetos na hora para ver o que tem, e detalhe, e ainda quer fazer sessão virtual. Quanto tempo o vereador fica aqui nessa sessão de uma vez por semana para ganhar o salário que eles ganham? Detalhe, não é só o salário. Salário, férias, 13º, e aí vai. Cada ano que passa, por cada legislação, parece que eles vão dando mais benefício aos vereadores. Agora, não quer ficar na sessão. Quanto tempo que eles ficam lá? Chega às 5, vai embora às 8 horas. Vou estender muito, não. 4 horas por semana. 4 horas. Ah, mas ele trabalha a semana inteira. Você acredita que o vereador trabalha a semana inteira? Você pega o vereador farmacêutico, ele está na farmácia dele. Você pega o vereador que faz qualquer profissão, você vai lá no trabalho dele, ele está lá no trabalho dele. Você pega o vereador que mora fora da cidade, ele está fora da cidade. E fala, depois vem e fala, oh, blá, 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 só blá, blá, blá. Vem aqui, vota exatamente o contrário. Por isso que eu falo da importância do seu voto. Agora uma outra comédia, que essa é mais... Essa é a comédia que já veio com a gargalhada junto. Prefeitura estipula um calendário de coleta de galhos e entulhos. Maravilha! Maravilha! A piada vem daqui a pouquinho. Assista. O calendário de coleta de galhos e entulhos em Mogi Guaçu segue em vigor até abril, dentro do cronograma 2025-2026. Segundo a Secretaria de Serviços Municipais, as equipes continuam cumprindo o cronograma de recolhimento. A coleta abrange as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste, divididas em 3 setores para facilitar a logística. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, por caminhões responsáveis pelo recolhimento dos materiais. A Prefeitura lembra que o descarte irregular de lixos, galhos e entulhos é passível de multa. O despejo de resíduos em APPs, áreas de preservação permanente, áreas verdes, cursos d'água e locais proibidos ou não licenciados pode resultar em atuações a partir de R$ 7.485 e chegando a R$ 24.950. A Prefeitura orienta que os moradores utilizem pontos de entrega para a destinação correta. Um deles é o Leva, local de entrega voluntária assistida, instalada no estacionamento do Centro Cultural de Mogi Guaçu, com apoio de educadores ambientais e estrutura para recicláveis. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Outra opção é a área de transbordo e triagem, na região da antiga Proguaçu, às margens da SP-340. No local, o material deve ser entregue separado. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Prefeitura estipula calendário de coleta de galhos, coleta de galhos e entulhos. Maravilha! Nada mais, nada menos que a obrigação dela. Mas tem certas coisas que eles embutiram aqui no meio, que coloca e esquece de analisar a asneira que eles estão fazendo. Vocês querem ver? Eu vou colocar um agora aqui. Eu vou até anotar uma coisa que eu lembrei aqui, que eu não vou deixar de falar. Feira noturna. Essa eu vou falar porque quando eu vi eu achei que não era verdade isso, mas eu vou falar. Só para um detalhe, só para verificar, tem aquela parte do calendário, que é interessante eu colocar aquela parte do calendário
Isso, a prefeitura vai colocar assim agora, e nós vamos noticiar aqui o calendário e a área que vai ser coleta de lixo e de galhos e entulhos. Eles vão colocar a área que eles estão fazendo, aqui em cima, os bairros que compõem, ó, Zona Oeste, Setor 3. O que é o Setor 3? Chácara do Ouro, Chácara São João, Desmembramento Camel, Jardim Almira, Jardim Tigiane e assim vai, até chegar aqui embaixo, beleza? Todos os bairros da cidade. Mas a parte mais interessante está aqui embaixo, ó. Aqui tem a data do descarte. É a data que você pode colocar o lixo na rua para não ser passível daquela multa que ela colocou. Então vamos colocar aqui, ó. 2 até o dia 3 de fevereiro de 2025, ou do dia tal ao dia tal, e a prefeitura vai recolher nos dias tais aos dias tais. Por que nós vamos noticiar isso para vocês? Que nem hoje e amanhã a prefeitura está retirando na área oeste, e nós vamos estar mostrando para vocês o que compõe a área oeste. Eu até pediria a vocês que, quando nós mostrarmos as áreas, nós vamos divulgar aqui na emissora, quando nós mostrarmos os bairros, se eles não passarem no seu bairro, tira a foto do antes, durante e depois e manda para nós para mostrar que o calendário deles eles não estão cumprindo. Em alguns eu vou observar com uma certa direção propriamente dita. Quero ver se eles vão passar no Limoeiro, se eles vão passar ali na região do Cercadinho. Por quê? Porque são locais contumaz deles não passarem. Mas eu falo para vocês, tire foto do antes e mostra que depois dessa data eles ainda não cumpriram. Porque eu tenho certeza, eles não vão. Pode ser que eles cumpram a primeira semana, depois esquece. Não vão mais. Mas outro fato que chama a atenção é o final da matéria, não dessa aqui, mas da matéria que eles postaram no próprio site da prefeitura. Tem o finalzinho lá embaixo, onde eles falam os locais que a prefeitura aceita você ir lá e descartar material. Tem aí os locais que eu anotei aqui, mas eu gostaria de mostrar na matéria, para mostrar que foi eles que falaram, não foi nós. Bem no finalzinho aqui, ó. Não sei se vai conseguir ampliar, mas aquela história, vocês estão vendo que no próprio site da prefeitura, ele menciona assim, ó. Se você for descartar produto reciclável, você leva lá no estacionamento do Centro Cultural, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. Se você for descartar produto reciclável. Os demais produtos, você tem que levar na sede da Proguaçu. Vamos imaginar que você fez uma reforma na sua casa e você vai descartar material de entulho. Você vai colocar o saco nas costas e vai levar lá na Proguaçu? Vocês acham que o pessoal da periferia tem condições de pagar por uma carriola, uma carreta, uma caçamba, pegar o material para levar lá? Eu não estou ouvindo aqui o retorno da... Vocês estão vendo bem? Detalhe. Agora vocês imaginam, o cidadão poda uma árvore. Ele vai colocar os galhos nas costas e vai levar lá na sede da Proguaçu, que é do lado na rodovia. Eles falam que tem um ecoponto. Aí depois o vereador, que é secretário, vai numa rua particular e vê um monte de entulho. Mas a prefeitura não coloca ecoponto na cidade. Coloca um na sede da Proguaçu e acha que está fazendo a revolução da coleta de lixo em Mogi Guaçu. Um só recolhe reciclável. O outro, se quiser, tem que buscar lá na sede da Proguaçu. Por que não aluga caçamba e coloca distribuído em pontos da cidade? Por preguiça? Porque não tem dinheiro?
Nós já estamos falando isso há anos. É o que eu falo. Tira a bunda da cadeira. O pessoal não tira, não quer resolver o problema. Não quer resolver o problema mesmo. Olha a quantidade de caminhão que está quebrado dentro da SSM. Olha a quantidade de ambulâncias que estão quebradas, paradas, que deveriam estar atendendo a população e não estão atendendo. Que a prefeitura não está pagando as empresas que fazem manutenção nesses veículos. Mas agora eu vou falar outra coisa que me choca mais ainda. Por incrível que pareça. Vou falar da feira noturna. Eu não trouxe material porque eu vou lá e me choca. Primeiro, quando você vai na feira noturna, não tem cadeira e não tem mesa, porque a prefeitura obriga o comerciante a ter só 5 mesas na feira. Eles poderiam colocar muito mais mesas e cadeiras lá, mas não põe porque a prefeitura proíbe. E detalhe, só pode ser mesa e cadeira branca alugada de um determinado local. Por quê? Por que outros locais não podem colocar mesas e cadeiras na feira para atender a população? Tem que ser mesa branca, cadeira branca que se pega da empresa tal. Porque se encontrar uma cadeira de outra cor, a prefeitura vai lá e multa. Vocês sabiam disso? Não tem mesa e cadeira porque a prefeitura obriga os comerciantes a terem são 5 mesas por barra, mas é suficiente. Vai lá, em época que está lotado de pessoas, você vai ver que as pessoas não têm onde sentar. O que poderia ser melhor aproveitado está sendo subutilizado para os feirantes. Porque eles não podem colocar mais mesas e cadeiras. E detalhe, se o feirante for pego entregando uma latinha para a pessoa, ele vai ser multado. Ele não pode vender garrafa na feira. Ah, mas isso é questão de segurança. Mas dentro do campo de futebol pode. Mas o comerciante que tem o comércio aqui na lateral da feira, pode. Vocês sabiam disso? Que os feirantes são autuados, porque eles não podem pôr cadeiras e mesas de outra cor, que não seja da mesma empresa que paga, que leva lá toda semana? Porque tem que ser daquela empresa alugar toda semana. E depois eu falo para vocês, o que os vereadores estão fazendo? Não tira a bunda da cadeira. E a fiscalização vai, não é da empresa tal, não pode usar, multa. Ah, você entregou a latinha. Essa semana vou só te orientar e notificar. Na próxima vez, multa. Eles não podem. O comerciante que está aqui do lado, pode. Não estou dizendo que o comerciante está errado. Se ele pode, aqui também pode. Qual a diferença? Ah, mas se der um tumulto na feira, tem cerca em volta dessa feira para a população sair? Não tem, é gramado. Ah, e também tem uma última desculpa que eu escutei. Ah, não pode aumentar o número de cadeiras, que senão estraga o gramado. Olha o tamanho da rua que está lá. Olha o tamanho da rua que está lá. Mas não pode. Tem certas coisas que nos deixa horrorizado. Tanto dos nossos fiscais do Executivo, quanto algumas medidas que o Executivo toma. E detalhe, foi levado esse problema para uma mulher lá dentro da secretaria. Sabe o que ela falou? Eu só fico sentada aqui, eu não sei o que está acontecendo fora daqui. E assim, senhores, vou encerrar o jornal de hoje. Peço as escusas para vocês pela minha assistente que ficou andando, agora ela está quietinha aqui do lado. Peço desculpas. Alguns podem ter gostado, mas agora eu consegui acalmar, ela ficou ali quietinha. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e não esqueçam, tiver notícia do seu bairro, manda para nós, aqui ó.
Estamos aguardando. Até amanhã. Um forte abraço a todos vocês.